Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque essa informação vai mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, sucesso e prosperidade. Existe um código escrito há mais de 3.000 anos que os homens mais ricos da história aplicaram, consciente ou inconscientemente, para construir impérios, multiplicar riquezas e deixar legados que atravessam gerações. Esse código não está escondido em algum livro caro, não está guardado em algum curso exclusivo, não está nas mãos de uma elite privilegiada, ele está aberto, disponível, acessível a qualquer pessoa que tenha olhos para ver e coragem para decifrar. Está em Provérbios capítulo 3. E hoje eu vou te revelar os segredos que esse capítulo carrega, usando as técnicas que Napoleon Hill descobriu depois de entrevistar mais de 500 milionários ao longo de 20 anos, e que confirmam, palavra por palavra, o que Salomão escreveu milênios antes. Fica até o final, porque o que está nos últimos minutos desse vídeo é o ponto que pode ser o divisor de águas entre a vida que você tem hoje e a vida que você foi criado para ter. Mas antes de entrar nos segredos, eu preciso que você entenda algo que a maioria das pessoas ignora completamente quando lê a Bíblia. Naquela época, as mensagens não eram entregues como palestras modernas, diretas e explicadas passo a passo. Elas vinham em forma de códigos, parábolas, símbolos e metáforas. Deus não escreveu tudo de maneira óbvia e acessível para qualquer nível de compreensão. Ele deixou as chaves escondidas, esperando que homens e mulheres com sede real de sabedoria fossem capazes de interpretar, decifrar e aplicar. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas lê Provérbios 3, acha bonito, acha inspirador, fecha a Bíblia e continua vivendo exatamente igual. Porque não sabe decodificar. Hoje você vai decodificar, e quando você entender o que está realmente escrito ali, nunca mais vai enxergar sua vida financeira, suas decisões e sua relação com o sucesso da mesma forma. Napoleon Hill passou a maior parte da sua vida fazendo uma pergunta que ninguém antes dele tinha feito de forma tão sistemática e tão científica. O que os homens mais bem-sucedidos do mundo têm em comum que os outros não têm? Ele entrevistou Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, John D. Rockefeller e mais de 500 outros. E depois de décadas de pesquisa chegou a uma conclusão que chocou o mundo. O sucesso não é acidente. O sucesso é uma ciência. Tem princípios, tem leis, tem um código que pode ser aprendido, aplicado e repetido por qualquer pessoa que esteja disposta a pagar o preço. E quando eu digo que esse código de Napoleon Hill confirma o que Salomão escreveu em Provérbios 3, não estou fazendo uma afirmação religiosa vaga. Estou fazendo uma afirmação factual, que você vai entender nos próximos minutos. O primeiro segredo começa com uma frase que parece simples, mas carrega um nível de profundidade que vai te surpreender. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Para entender esse código, você precisa entender o que Salomão está diferenciando aqui. Ele não está dizendo apenas para você guardar informações, ele está dizendo para guardar no coração, e essa diferença é tudo. Napoleon Hill identificou que a maior diferença entre os milionários que ele estudou e as pessoas comuns não era a quantidade de informação que tinham, era a profundidade com que haviam internalizado certos princípios, até o ponto em que esses princípios guiavam cada decisão de forma automática, instintiva, natural. Hill chamava isso de hábitos da mente. Salomão chamava de mandamentos guardados no coração. São a mesma coisa, com nomes diferentes, separados por 3.000 anos de história. Conhecimento qualquer um pode ter. Você pode passar horas assistindo vídeos, lendo livros, acumulando dados. Mas se isso não desce da cabeça para o coração, não gera poder, não muda comportamento, não transforma resultado. O que transforma não é o que você sabe, é o que você pratica, até se tornar parte de quem você é. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque esse versículo é provavelmente o mais mal interpretado de toda a Bíblia quando o assunto é prosperidade. Hill identificou exatamente esse princípio e o chamou de fé aplicada, e ele foi absolutamente direto ao explicar o que isso significa na prática. Fé aplicada não é esperança passiva, é a capacidade de agir com convicção absoluta antes de ver o resultado. É dar o passo quando ainda não há escada, é tomar a decisão quando ainda não há garantia, é investir quando ainda não há certeza. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você já parou para pensar por que a Bíblia conecta a humildade com saúde física? Por que Salomão liga a arrogância ao adoecimento e a humildade à vitalidade? Hill dizia que o homem mais sábio é aquele que sabe cercar-se de conselheiros mais sábios do que ele. Isso é humildade estratégica. Quando você não se acha dono da verdade, você acessa mais verdades. Quando você não confia apenas na sua lógica, você acessa ideias que a lógica sozinha nunca alcançaria. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os teus lagares. Para decodificar esse versículo, você precisa entender o que significa primícias na linguagem simbólica daquela época. Primícias era o primeiro fruto da colheita, o melhor, o mais importante, não as sobras. Hill descobriu que os milionários que estudou não pensavam em termos de acumulação primeiro, distribuição depois. Eles pensavam em termos de fluxo, dinheiro como energia que precisa circular para se multiplicar. Quem segura, tudo estagna. Quem distribui de forma intencional e estratégica, cria canais de retorno que trazem mais do que foi enviado. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Existe uma razão pela qual Salomão colocou esse código aqui, depois de falar de humildade, fé e abundância, porque ele sabia que o maior inimigo da prosperidade não é a falta de oportunidade, é a falta de disposição para ser corrigido. Hill identificou em suas pesquisas que o ponto de desistência da maioria das pessoas coincide exatamente com o ponto em que estavam mais próximas do resultado. Ele chamava isso de a distância entre o fracasso e o sucesso, e essa distância era quase sempre menor do que o desistente imaginava. O problema é que a dificuldade que antecede a virada parece idêntica à dificuldade que não vai a lugar nenhum, e só quem persiste descobrirá a diferença. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Presta muita atenção no que Salomão está declarando aqui. O ouro pode ser roubado, os rubis podem ser perdidos, as circunstâncias podem mudar. Mas a sabedoria, uma vez genuinamente adquirida, ninguém pode tirar. E mais do que isso, a sabedoria gera novos tesouros sempre que aplicada. Significa que se hoje você perder tudo, mas mantiver a sabedoria, amanhã poderá reconstruir ainda maior do que antes. Na sua mão direita, a sabedoria prolonga os dias, e na sua esquerda, riquezas e honra, tempo, dinheiro e reputação, os três maiores ativos da vida, entregues como consequência natural de quem prioriza a sabedoria acima de tudo. Hill dizia que sucesso real é a soma de saúde, riqueza e relacionamentos sólidos. Aqui Salomão já havia revelado isso milênios antes. Agora eu preciso que você entenda o que está acontecendo neste exato momento. Você não chegou até aqui por acidente. Você chegou até aqui porque existe em você uma sede que não se satisfaz com mediocridade, uma vontade que não aceita continuar onde está. Uma parte de você que sabe que é possível mais, que merece mais, que foi criada para mais. Internalize princípios no coração, não apenas na cabeça. Haja com fé que vai além da lógica limitada. Mantenha-se em humildade estratégica constante.
Coloque o melhor em primeiro lugar e crie fluxo de abundância. Abrace a disciplina como treinamento divino e não como punição. Busque sabedoria acima de qualquer outro bem material. E quando realmente fizer isso de forma consistente e intencional, seus caminhos serão endireitados, seus celeiros serão enchidos, seus dias serão prolongados. Agora, eu quero que você faça uma coisa que vai marcar o início de um novo ciclo na sua vida. Escreve aqui nos comentários a frase mente forte, não como um gesto vazio, mas como um decreto, como uma declaração para a sua própria mente de que a partir de hoje você escolheu o caminho da sabedoria. E me diz também nos comentários qual dos segredos de Provérbios 3 que vimos hoje mais te impactou. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreve agora e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai continuar decodificando os princípios mais poderosos que existem sobre mentalidade, prosperidade e alta performance. E se esse vídeo te deu algo de valor hoje, um like é tudo que eu preciso para saber que valeu a pena. Riqueza verdadeira não começa no bolso, começa na mente, começa no coração, começa na busca pela sabedoria. E Provérbios 3 é o mapa. Salomão deixou o código. Napoleon Hill confirmou a ciência. E agora você tem os dois nas suas mãos. O que você vai fazer com isso depende apenas de você. Até o próximo.